Vamos falar sobre, na verdade, um assunto que é de extrema relevância, principalmente, né, na gastroenterologia, que é o diagnóstico, as inovações, né, no tratamento dos tumores, tratamentos e principalmente diagnósticos de tumores gastrointestinais. Luiz Ronaldo Alberti, ele é gastroenterologista e endoscopista, ele tem doutorado pela UFMG, é professor da UFMG e do Instituto de Ensino e Pesquisa Santa Casa de Belo Horizonte e é membro da comissão científica da SOBED. O outro membro, né, desse momento aqui que vai participar dessa discussão é o professor Dr. Bruno Sander. Ele tem doutorado pela UFMG, ele é gastroenterologista, é coordenador, gastroenterologista e endoscopista, ele é coordenador do curso de gastroenterologia da Promed Educação Médica. A ideia aqui, pessoal, é o seguinte: apresentar para todos, aqui eu acho que a maioria é da área de gastro, endoscopistas são colegas médicos, a maioria dos que estão nos acompanhando, e como o nosso foco aqui na Promed é a preparação para a prova de título, tanto de especialista quanto para concurso, a gente vai tentar fazer essa live de uma maneira mais dinâmica, faz sugestão, nós conversamos antes a respeito disso, para ficar menos com cara de aula e muito mais dinâmico para quem estiver assistindo. E vamos tentar também montar de como é que esse tema pode ser abordado durante as provas, que eu acho que isso é bastante importante para quem também está assistindo. Como é que esse assunto, aquele slide, aquela imagem poderia ser cobrada numa prova, tanto numa prova de título de especialista, como em prova de concurso de prefeitura, de estado, que a gente tem treinado bastante lá, aqui na Promed, essa questão de como resolver as questões, como acertar mais questões. Então a gente vai ter essa preocupação de transformar o tema em questões de prova ao longo da apresentação, para que vocês entendam um pouco do porquê desse conteúdo e como vocês vão usar isso na sua prática ao longo da realização das provas. Espero que vocês aproveitem bastante. Bom, a gente vai começar, né, discutindo aqui alguns aspectos, né, vamos pegar um exemplo de uma afecção, né, de uma doença que é bastante comum e que também é muito comum acontecer questão de prova nesse assunto, né, que é o esôfago de Barrett. A gente vai discutir um pouco do diagnóstico, estadiamento, opções de tratamento endoscópico e novas tecnologias de tratamento. Bom, a primeira coisa em relação ao diagnóstico. Qual que é a definição do esôfago de Barrett? Vai ser a substituição do epitélio estratificado escamoso do esôfago distal por um epitélio colunar metaplásico, ou seja, vai ser importante considerar que no resultado do anátomo patológico vai haver descrito a presença de metaplasia intestinal especializada. E qual que é a grande importância clínica do esôfago de Barrett? É justamente a evolução que essa lesão pode causar, então, a transformação no adenocarcinoma do esôfago. Qual que vai ser a função do endoscopista e qual que vai ser a função do médico em geral? A primeira coisa é que o médico vai ser obrigatório fazer uma avaliação clínica bastante detalhada, suspeitar com base, né, em vários fatores, a presença de uma hernia de hiato ou uma doença do refluxo de longa data, e encaminhar, então, para que seja feita a propedêutica. O endoscopista vai, então, diagnosticar, eventualmente participa do acompanhamento, estadiamento e, naqueles casos de Barrett, que tem indicação de abordagem cirúrgica, eventualmente ele pode tratar. Como a gente consegue fazer o diagnóstico? Só existe um diagnóstico do esôfago de Barrett se um médico, né, o gastroenterologista, o clínico ou outro especialista solicitar a endoscopia. Uma vez que haja o pedido desse exame, cabe ao endoscopista usar todos os recursos necessários para que ele consiga um bom diagnóstico. Então é importante um aparelho de endoscopia de boa qualidade e, eventualmente, algumas cromoscopias. A mais comum, né, no caso específico, é a cromoscopia com ácido acético. E aqui, então, mostrando a diferença, né, de uma lesão vista, né, num exame tradicional e depois, né, da aspersão do ácido acético, em que há a retirada daquele muco que recobre a superfície do epitélio e a gente consegue estudar com muito mais detalhe. Aqui mostrando outro caso de um aspecto de uma área de epitélio colunar sem preparação e depois da aspersão de ácido acético,
é bastante fácil e é muito mais tranquilo da gente observar aquelas áreas de epitélio colunar, que são, né, aquelas áreas endoscopicamente suspeitas de esôfago de Barrett. Como que a gente consegue melhorar o diagnóstico? A gente sempre deve levar em consideração critérios de qualidade em endoscopia. E eu falo isso porque um trabalho publicado em 2016 mostrou que 25% dos pacientes com adenocarcinoma de esôfago apresentavam uma endoscopia negativa há menos de um ano. Ou seja, o paciente já possivelmente apresentava alguma alteração bastante evidente e teve um exame endoscópico que não teve a qualidade satisfatória de identificar uma área alterada e propiciar um diagnóstico mais precoce. Como que a gente melhora essa detecção? Melhorando a técnica do exame, um treinamento adequado do endoscopista, levando em consideração, né, endoscopia de alta resolução com bons aparelhos e com a cromoscopia. Primeira coisa, é bastante importante a gente limpar a superfície do esôfago. Se fica com saliva, com secreção, a gente não consegue examinar adequadamente. Depois dessa limpeza, você pode lavar o esôfago com solução salina, tudo. Né, essa imagem, as áreas de epitélio colunar, as irregularidades, né, do epitélio da junção esôfago-gástrica ficam bastante mais evidentes. Outra coisa bastante importante é realizar um tratamento adequado da esofagite de refluxo. Isso porque o esôfago de Barrett tem uma associação grande com refluxo e o refluxo tem uma associação grande com esofagite erosiva. E é bastante comum, e 10 a 12% dos pacientes com esofagite erosiva grau C ou D de Los Angeles apresentam esôfago de Barrett. E a gente não deve biopsiar, né, na vigência dessa esofagite erosiva, porque fica bastante difícil para o patologista fazer a diferença entre, né, uma fase de recuperação, uma reparação inflamatória de uma área de displasia. Então, falando assim de questão de prova de doença do refluxo, a gente deve lembrar de uma classificação que é bastante usada, que é a classificação de Los Angeles, que é uma classificação mais comum para a gente descrever, né, as erosões nos casos de doença do refluxo gastroesofágico. Então, aqui alguns exemplos. Luiz, Oi. Só interromper um pouquinho, você pode voltar ao slide. Então, já que você tocou no assunto prova, eu entro. Eu acho que é a deixa. Eu sempre reforço aqui para os nossos alunos essa questão que, às vezes, eles deixam passar batido, essa questão de quantidade, basicamente, da casuística, né, da estatística, aqui, 10 a 12%. Esofagite C e D. É importante vocês ficarem atentos a isso, que às vezes, por saberem a casuística, né, estatística, a incidência da doença, às vezes você já consegue, através daí, eliminar as questões de prova. O que a gente tem visto nas nossas questões, nas resoluções das questões, são muitas vezes, a prova tem 4 alternativas. Geralmente, uma delas diz respeito a exatamente isso, incidência. Por exemplo, aí seria uma questão falando de 10 a 12%, nos casos de esofagite C e D, está associada a esôfago de Barrett. É um dado que a maioria deixa passar despercebido, mas se vocês soubessem a incidência, já é uma alternativa que você tem uma grande chance de acertar. Às vezes, na nossa prática clínica, isso de fato não é tão relevante lá no consultório, na sua realização de endoscopia, mas se você está focado na prova, isso é um conhecimento de extrema importância. Você precisa saber incidência, não só disso, mas das outras incidências de hepatite C. O Juliano também apresenta, um dos nossos professores lá, ele também reforça isso. Então, para quem vai fazer prova, incidência
é muito importante. É a dica que eu vou dar a respeito disso. Então, saibam incidências. Não é tão relevante, claro, na prática clínica, lá no seu consultório, na realização de exames, às vezes isso vai passar mais despercebido, mas para a prova isso é um dado muito importante. Então aproveitem isso aí, e a prova está chegando, então foquem nesses dados, nessas estatísticas, porque vai fazer diferença lá. Quando cair uma questão de incidência, vocês vão lembrar de mim. Você fala, o Bruno falou isso mesmo. Então, foco nisso aí. Adiante. É verdade, tem toda a razão. Peraí. Pode falar, Juliano. Levantei o dedo. Sim. Fugindo um pouquinho aqui. Até uma questão muito mais de ordem prática, né? Que até pode vir a ser uma questão de prova. Em relação à esofagite, vamos esquecer agora que a gente está falando de tumores, especificamente. Endoscopia, né? Sempre que você faz uma endoscopia, quando você tem algum achado endoscópico de esofagite, você biopsia isso sempre. Existe alguma condição em que você não vai biopsiar, né? Que você define lá no momento da endoscopia. Eu não vou biopsiar porque não precisa. E qual é essa condição? Entendi. Não, ótimo. Quando a gente fala, né, a gente está falando de doença do refluxo, esofagite, né, que pode ser esofagite erosiva ou esofagite ulcerada, e até mesmo a questão do esôfago de Barrett. A primeira classificação que a gente usa, né, é a classificação de Los Angeles. Ela divide o grau de esofagite em A, B, C ou D. Ela contempla a intensidade de esofagite erosiva, mas não contempla a presença de complicação. Então, se tem uma estenose, você fala uma esofagite erosiva grau tal com estenose, já que ela não descreve a estenose. Uhum. Em geral, né, quando você está investigando, o paciente tem uma hérnia de hiato, tem uma esofagite erosiva, às vezes o epitélio, né, a mucosa fica toda alterada e fica difícil a gente até, né, identificar uma área que seja Barrett, ou às vezes você vê uma ulceração no esôfago distal e você não sabe se aquilo é uma doença do refluxo, se aquilo é uma ulceração, né, por conta de um tumor. Então, na grande maioria das vezes, né, se existe alguma área suspeita, ou você viu ou ficou preocupado com aquela imagem, né, descreve no laudo que teve uma esofagite de acentuada intensidade, o médico responsável vai receber o paciente, vai fazer um tratamento com IBP, e depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai repetir, né, a endoscopia para estudar com mais detalhes. E eu falo isso porque, né, na esofagite erosiva grau A, a gente tem erosão menor do que 5 milímetros de extensão. Então, uma erosãozinha pequena que vocês estão vendo aqui na foto aqui de cima, ou uma erosão menor aqui. No grau B, né, a erosão ela já atinge mais do que 5 milímetros, podendo se prolongar, né, até no esôfago médio, quando é os casos. E o exemplo aqui na última foto. E na esofagite erosiva grau C e D, olha só, na grau C, as erosões pegam até 75% da circunferência do órgão, e no grau D pega 75% da circunferência. Então, diante de um achado desse, a gente, né, identifica que tem uma erosão, que existe uma alteração bastante evidente, mas você fica na dúvida, né? Inclusive isso aqui pode ser uma neoplasia, né, uma doença relacionada ao refluxo apenas. Então, nesses casos, né, na esofagite erosiva, grau A, grau B, grau C, né, a princípio, não existe a necessidade de você fazer a biópsia da esofagite erosiva para confirmar, né, o paciente tem uma queixa de refluxo, ele tem uma erosão, né, a princípio a gente deduz que seja daí. E a gente deixa, então, as biópsias para aqueles casos onde a gente encontra uma mucosa muito alterada ou encontra uma ulceração, e aí fica sempre aquele custo-benefício, em você biopsiar de uma vez ou, né, fazer um tratamento com IBP inicialmente e biopsiar num segundo momento. Então, pois não, Bruno? É interessante esses slides, doutor Luiz, vamos lembrar o seguinte, gente, a prova do dia 4 de dezembro vai ser uma prova online. Então, nós estamos vendo cada vez mais eles cobrarem imagens nas provas. Este tipo de slide aí que o doutor Luiz acabou de mostrar, é muito provável que caia algo bem semelhante, simplesmente mostrando as imagens
e dentro dessas imagens alternativas lá, por exemplo, essa imagem aqui, a número 14, a imagem da direita, talvez eles coloquem essa imagem e o seguinte enunciado, qual a classificação endoscópica de Los Angeles desta imagem? Aí eles vão colocar grau A, grau B, grau C, grau D. Pronto, 4 alternativas. Então você precisa reconhecer o aspecto endoscópico dessa imagem. Então é muito importante que vocês estejam atentos a isso. Imagens. Nas provas anteriores, alguns anos atrás, provas impressas, a qualidade de impressão às vezes não era tão boa, ou às vezes ficava realmente muito caro imprimir as imagens coloridas. Hoje, online, é muito provável que eles coloquem cada vez mais imagens endoscópicas, imagens lá na parte de parasitologia, de protozoários, de parasitose intestinais, imagens microscópicas, imagens de ovos e larvas. Então é importante que vocês estejam atentos a isso, porque eles vão jogar as imagens para que você diga o que é e às vezes como tratar na mesma questão. Então fiquem atentos a essa questão de imagens, vai ser muito importante. Segue, Luiz. Ótimo. Até o Marcos Andreata fez uma pergunta aqui no grupo no YouTube. A gente vai chegar nessa resposta um pouquinho mais para frente, e aí a gente vai discutir direitinho, tá bom, Marcos? E aí, uns outros casos, de uma doença do refluxo com complicação, no caso de úlceras, úlceras extensas e até mesmo estenose. Nesse caso, o aparelho não passa e você não sabe se essa estenose é por causa de um tumor ou se é simplesmente uma complicação de uma esofagite erosiva. Então, muitas vezes, você pode fazer biópsia na vigência de dúvida ou trata clinicamente com IBP inicialmente e repete a endoscopia, num segundo momento. Um outro dado importante também, e tem completa relação com a qualidade do exame, é o tempo do procedimento. Quanto mais tempo você gastar examinando a junção esôfago-gástrica, maior a chance de você detectar alguma lesão. Então, se você fica estudando, estuda cada centímetro, fica por mais de um tempo lá observando, muito possivelmente a gente vai conseguir encontrar mais alterações evidentes que num exame corrido, sem limpeza, a gente não conseguiria ver. Uma outra coisa a incidência de adenocarcinoma não vai ser igual em toda a circunferência. Então, a gente deve procurar, lógico que a gente tem que examinar todo o segmento do esôfago, mas tem áreas mais suspeitas. E aí uma outra assunto de questão de prova. Geralmente, o tumor que surge de uma área do terço distal do esôfago relacionada à doença do refluxo, o BART, a gente vai pensar no adenocarcinoma. Então, geralmente, tumor no terço distal relacionado a BART, a gente pensa no adenocarcinoma. Naqueles tumores do esôfago médio, a gente vai pensar do carcinoma espinocelular ou carcinoma escamoso. Então, é uma outra diferença, é bastante comum de acontecer esse questionamento também. Tumor no terço distal, adenocarcinoma, tumor no terço médio, mais comum é o CSI. E isso tem grande importância porque muda completamente o tratamento, a abordagem, o acompanhamento, e toda a evolução daí para frente. Então, aqui mostrando alguns desenhinhos onde a gente deve procurar áreas que são mais suspeitas, de mais prováveis de apresentarem metaplasia ou displasia. Mostrando aqui um exemplo, então uma paciente com uma área, um prolongamento de epitélio colunar aqui, com uma área neoplásica já evidente, e aqui em maior aumento, mostrando então a confirmação de um adenocarcinoma. Frequentemente, a gente consegue dispor de corantes, ácido acético, o Lugol, são basicamente os dois mais comuns que a gente deve usar. Mostrando aqui, então, do ácido acético, numa área de epitélio colunar, após a aspersão de ácido acético, com a retirada daquele buco da sua superfície. E um outro caso aqui, da aspersão do Lugol. Então, numa visão normal, numa visão com cromoscopia digital, a gente encontra uma aura alterada aqui na foto na parte de baixo
e depois da aspersão do Lugol mostra-se então tratar-se de uma área iodo negativa, que seria uma área então mais suspeita. Mostrando então aqui, né, uma lesão plana, né, fica difícil de ser evidenciado no exame mais rápido, no exame mais corrido. A hora que aproximamos o aparelho, limpamos a região toda, a gente consegue, até com a cromoscopia, mostrar um pouco mais de detalhe dessa lesão. Quando a gente joga, então, o Lugol a 0,8%, a lesão, né, fica muito mais evidente. E na prática, o que acontece? Se a gente acha uma área suspeita ou se você tem dúvida em relação ao esôfago, você vai jogar o Lugol. O Lugol, ele não vai corar a área que seja iodo negativa, ou seja, a área que tem pouca quantidade de glicogênio, ele não vai corar. E é justamente nessas áreas onde possivelmente pode haver a presença então de neoplasia. Não significa que a neoplasia só vai estar nessa área iodo negativo, mas é a área com mais risco e com mais possibilidade de haver alteração. Aqui um outro caso então, de uma visão normal, de uma pós-cromoscopia e depois da aspersão do Lugol. Existe um sinal bastante interessante, que é o sinal da cor rósea, que é falado que é o pink color sign. Ou seja, você faz o exame, joga, cora o esôfago com o Lugol, fica aquela área iodo negativa, que ela fica alaranjada. Depois de um tempo, se essa área ficar rósea, por isso que chama sinal da cor rósea, muito possivelmente vai haver uma área de displasia de alto grau. Vocês podem ver que tem uma sensibilidade e uma especificidade, né, bastante significativas. Então, pink color sign é naquela área com displasia de alto grau, ela fica inicialmente alaranjada e depois ela fica rosa. Existem vários outros recursos de cromoscopia eletrônica, o NBI, o FAIS, LCI, BLI, o SCAN, a SCAN, né, que é da Pentax, mostrando aqui alguns exemplos, né, de uma área de epitélio colunar, magnificação, onde observamos então uma área de irregularidade, né, de uma lesão já mais avançada. O NBI, né, vai mostrar, né, de maneira bastante detalhada o padrão vascular, e eu falo do padrão vascular, né, lógico que não é uma classificação para vocês guardarem, mas tem uma classificação que é o IPCL, que é uma classificação capilar intraepitelial, que marca uma correlação muito grande com o resultado histopatológico daquela biópsia. Ou seja, de uma área normal para displasia de baixo grau até uma área de adenocarcinoma. Então existe uma alteração do vaso, né, na superfície, e essa identificação desse achado consegue te permite fazer biópsias mais dirigidas. Quando a gente fala de Barrett, a gente tem que falar da classificação de Praga, né? Essa é uma classificação, né, bastante importante da gente saber, né, uma classificação de prova, e ela é uma classificação bastante simples. Ela é dividida no C e no M. C seria, né, naquela parte circunferencial da área de epitélio colunar, quantos centímetros tem de circunferência. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, da junção esôfago-gástrica até a área circunferencial de epitélio colunar tem 2 centímetros. Então a gente fala C2. E M, que seria de máxima extensão. O prolongamento vem lá de baixo e chega até 4 centímetros. Então a gente fala C2, M4. E aqui um detalhinho para a gente guardar, né? O paciente tem uma hernia de hiato. Vocês estão vendo aqui que a prega gástrica termina nessa parte. Então tem uma área circunferencial, né, de 2 centímetros de epitélio colunar e alguns prolongamentos que chegam até 4 centímetros. Então a gente fala uma área de epitélio colunar C2-M4. Isso é bastante importante, né, para o gastroenterologista ou para o clínico que está acompanhando o paciente, acompanhar a evolução. Uma vez que o paciente faz um tratamento com IBP ou que faz uma cirurgia anti-refluxo, para a gente poder acompanhar qual está sendo essa evolução do epitélio colunar, se vem aumentando, né, se vem diminuindo. E aí a pergunta do Marcos, que eu falei que a gente ia conversar aqui, né, existe um protocolo estabelecido que é o protocolo de biópsias, né, o protocolo padrão recomendado, né, o protocolo de Seattle. E esse protocolo define que a gente tem que fazer
biópsia nos 4 quadrantes a cada 2 centímetros. Então, se tem uma área de 4 centímetros de epitélio colunar, a gente vai ter que biopsiar, por exemplo, 12 horas, 3 horas, 6 horas e 9 horas, né, numa distância de 2 centímetros. Depois a gente sobe um pouquinho no esôfago e biopsia também naqueles 4 quadrantes de novo. Então, a recomendação é biópsia nos 4 quadrantes a cada 2 centímetros. Então, uma perguntinha, se a gente tiver um epitélio de Barrett com 6 centímetros de extensão, quantas biópsias no mínimo a gente vai fazer? São 4 biópsias para aquela área de 2 centímetros, mais 4 para aquela área de 2 e mais 4 para aquela outra área de 2. Então, no mínimo, a gente já vai ter que ter aí 12 fragmentos para a gente estudar adequadamente o Barrett. Isso naquele exame normal. Ô Luiz, e outra coisa importante, né? Frascos separados, né? Frascos separados, exatamente. Eu acho também muito importante esclarecer, porque não adianta você fazer quadrantes separados e colocar tudo no mesmo frasco. Se vier algo alterado ali, alguma neoplasia, como é que você vai saber de onde você tirou? Então isso é importante. E só esclarecendo aqui, Luiz, que eu acho que o Marcos, quando ele perguntou, a intenção da pergunta dele, pelo que eu entendi, ele perguntou o seguinte, o paciente dele tinha Los Angeles grau D, uma esofagite, no esôfago. Então, além do Barrett longo, ele quer saber se ele faz a biópsia naquele momento ou se ele primeiro trata a esofagite para que ele depois biopsie. Eu acho que o que eu entendi, a pergunta dele foi essa. Não, ótimo. Nesse caso... Ô, Juliano. O paciente dele já tem o diagnóstico de Barrett, né? Pelo que ele está falando aqui. Ele tá dizendo que com segmento circular de Barrett longo de 4 centímetros. Eu acho que deve ser um achado endoscópico, Barrett longo, né? Provavelmente ele viu essa área de metaplasia além da esofagite. É provável que seja isso. Uhum. Nesse caso, né, específico, o paciente tem uma esofagite erosiva de acentuada intensidade. Então, assim, a recomendação técnica seria, né, você não biopsiar nesse momento, o paciente tratar o IBP aí, né, durante uns 3 meses e num segundo momento, então, você repetir a endoscopia e estudar, né, o esôfago de Barrett fazendo as biópsias. Então, aí sim, vai seguir esse padrão de biópsia que o Dr. Luiz acabou de mostrar. Primeiro, então, vai tratar a esofagite, tratou, volta lá e fazer esse padrão de biópsia aí, Marcos. Ok? Normalmente o tratamento para refluxo, né, 1 a 2 meses você repete a endoscopia. Sim. Né? Isso aí. E é lógico assim, a gente está comentando, né, de condutas de bom senso, mas imagine que o paciente viajou 3 dias de barco para chegar para fazer endoscopia, ele tem uma esofagite erosiva grau D, mas tem uma área lá meio esquisita que você já achou que é muito estranho. Né, e pode ser um câncer. Nesse caso, né, não custa às vezes você fazer uma biópsia tudo, você tem que ficar subentendido que às vezes o patologista não vai conseguir dar o diagnóstico, que não é o momento adequado para fazer biópsia, mas se for assim, a última chance do paciente, você biopsia mesmo assim, de acordo com o resultado você define o acompanhamento, né? Isso. Uma coisa importante aqui, Luiz, foi muito bom você ter abordado esse caso, que são regionalidades na prática clínica. Eu sempre também nas nossas aulas, eu sempre reforço isso aos alunos. Às vezes o que cai na prova não é o que você faz na sua prática clínica. Aprenda a separar as duas coisas. Às vezes na prova, o que ele quer que você responda é: vou tratar a esofagite primeiro, depois farei a biópsia, porque senão isso pode confundir lá o patologista. Isso é para a prova. Na sua prática clínica, você tem que considerar suas regionalidades. É isso que o Dr. Luiz acabou de falar. Às vezes o paciente veio 3 dias de barco lá para fazer um exame na maior dificuldade, então você vai fazer sua biópsia naquele momento, pelo menos o que for possível fazer. É isso. Mas lembra, prática clínica real nem sempre é o que você marca o xizinho lá na prova. Existem diferenças. Aqui na Promed, eu a todo momento reforço isso para os nossos alunos, que às vezes o que parece tão óbvio para você, que você sempre faz na sua prática clínica, não é o protocolo, não é aquilo que você vai marcar lá na prova. E a maioria das vezes são essas questões que você erra.
porque são essas questões que parecem tão comuns, porque você faz sempre, não é o que o protocolo manda na prática. Então, fique atento a isso. É isso que o Bruno falou, realmente é muito recorrente. Os alunos, né, assim, o que é prática e o que é cobrado em prova, vamos chamar assim, o que existe em guias, enfim, muitas vezes é completamente o oposto, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso realmente. Um exemplo claro que eu vejo, tanto o doutor Juliano quanto o doutor Luiz, é a questão da suspensão do IBP antes da realização das endoscopias em pacientes sintomáticos, né? O protocolo diz para se fazer isso, mas a maioria das vezes, por exemplo, o endoscopista, ele recebe um paciente com um pedido de endoscopia e o paciente, quando a gente pergunta, você usa algum remédio? Não, doutor, eu uso pantoprazol, já estou usando há 6 meses. Mas você continua usando? Não, sim, tomei ontem, inclusive, só não tomei hoje no jejum. O endoscopista vai mandar esse paciente voltar para casa sem fazer o exame, suspender o IBP durante o tempo para depois? Não, não vai. Na prática clínica ele não vai. Mas para a prova, qual que é o certo? Sim, é que ele diga, vamos suspender o IBP. Não é isso, Juliano? Concorda? Sim. Pois é, então vamos ficar atentos, para a prova é diferente, hein, pessoal? Por isso que aqui, é isso que a gente aqui na Promed tenta fazer o tempo inteiro, mostrar o seguinte, como fazer prova. Esse é o foco, como fazer prova. Claro que a gente discute também a parte clínica, a parte prática, o que você vai abordar no seu consultório, no seu atendimento, no seu exame. Mas o foco é como fazer a prova. Isso que é importante. Vamos seguir. Vamos lá. E é exatamente isso, né? Que quando a gente fala assim, de refluxo, por exemplo, doença do refluxo, a gente sabe que 40% dos pacientes, né, com o exame endoscópico normal, na vigência de uma clínica de refluxo, eles têm refluxo. Ou seja, o paciente tem uma clínica de refluxo, faz um exame endoscópico, não acha absolutamente nada. Se esse paciente for submetido a uma pH-metria, por exemplo, né, essa pH-metria pode mostrar que existe, né, uma doença do refluxo, só que não está dando nenhuma manifestação da mucosa. Além disso, tem isso que o Dr. Bruno e o Juliano falaram, de o paciente estar usando IBP, né, e vai mascarar completamente. Só não tem uma esofagite erosiva, porque não tem, né, porque está usando medicamento. E quando a gente fala do uso de medicamento, né, o IBP ele vai diminuir, né, a acidez daquele líquido que é refluído, mas o refluxo mecânico vai acontecer do mesmo jeito. Então o paciente tem uma doença do refluxo grave, né, com bastante dor, ele está tratando o IBP e está com tosse. Por quê? Ele tá tendo o refluxo da mesma maneira, não está aquele ácido machucando, queimando a mucosa do esôfago, mas ele pode estar aspirando, né, e por isso é bastante importante considerar que é um problema mecânico e que aquele ácido, né, que na verdade não vai estar ácido mais, mas pode estar tendo aspiração de líquido. E o protocolo de Seattle é um protocolo, né, vamos colocar entre parênteses, um protocolo burro, que a gente faz uma biópsia por amostragem. Por isso que o Dr. Bruno falou, você vai retirar o fragmento e colocar em frasco separado. Porque se encontrou uma área com displasia de alto grau com câncer, você tem que saber de onde que foi aquela região. E por isso, né, se o paciente já tem uma displasia prévia, a gente deve fazer as biópsias nos 4 quadrantes a cada 1 centímetro, diminuir a extensão. E além disso, o protocolo de Seattle recomenda que a gente deva biopsiar separadamente lesão suspeita ou anormalidades na mucosa. Então, se dentro daquela área você identificou alguma área possivelmente mais alterada, tudo, fazer as biópsias separadas. Esse protocolo, né, atualmente, com os exames, né, com os aparelhos de alta qualidade, com a magnificação, vão sendo questionados, por quê? Às vezes vale a pena você fazer um exame mais detalhado e fazer aquelas biópsias dirigidas mais específicas. Mas é o protocolo que é recomendado, improvável, que é o protocolo que a gente deve seguir, é o protocolo de Seattle. E é tão importante a gente achar ou identificar uma displasia numa biópsia dessa, que tem uma orientação, né, que toda vez que um patologista encontrar uma área de displasia, é obrigatório que outro patologista também avalie a peça. Então, na vigência de displasia, é importante o laudo de 2 patologistas. Então,
o patologista que está olhando a peça lá já vai pedir para outro e 2 patologistas, então, vão assinar aquele laudo. E qual que é a conduta, né, frente ao resultado da biópsia? O paciente tem aquela área de epitélio colunar, aquele paciente do Dr. Marcos, aquela área de um Barrett longo de 4 centímetros, né, de extensão, e o Marcos, então, tratou esofagite grau D, repetiu o exame depois de um tempo e fez as biópsias. Quais que são os resultados? Né, aquele paciente que confirma o esôfago de Barrett, ou seja, tem aquela metaplasia intestinal, mas é negativo para displasia. Aquele caso que fica indefinido para displasia, principalmente na vigência das esofagites de acentuada intensidade, fica difícil para o patologista. Pode haver o resultado de uma displasia de baixo grau, da displasia de alto grau, ou até mesmo o carcinoma. Né, uma pergunta extremamente comum, né, quase que obrigatória a gente ter que decorar, né, esse quadrinho que nos orienta em relação ao acompanhamento desses pacientes. Então, o paciente, né, teve um diagnóstico, você fez um exame pela primeira vez, identificou uma área de epitélio colunar, e essa área de epitélio colunar tratou-se do esôfago de Barrett. Ou seja, se você fez a biópsia, né, não deu nenhum sinal de displasia, depois de um ano você vai repetir a endoscopia novamente, e se persistir aquela área de epitélio colunar sem displasia, o paciente deve ser acompanhado, né, depois de 2 anos. Se durante uma biópsia foi identificada uma área de displasia de baixo grau, a gente confirma com o segundo patologista e esse paciente, né, ele deve ser avaliado num menor período de tempo, né, 6 meses a 1 ano. Se tem um diagnóstico, né, de um esôfago de Barrett com displasia de alto grau, a gente vai confirmar com o segundo patologista e vai realizar a ressecção dessa lesão, né, seja por mucosectomia, uma técnica endoscópica mais simples. E se existe um esôfago de Barrett, né, com displasia de alto grau, sem irregularidade da mucosa, o que significa isso? Aquele paciente de esôfago de Barrett que você não identificou uma área em especial que possivelmente está mais alterada e você teve aquele susto que veio uma displasia de alto grau. Você, então, né, recomenda que você deva repetir a endoscopia para tentar encontrar aquela lesão específica e estadiar aquela lesão, para a gente definir se consegue ressecar por via endoscópica ou se é uma lesão, né, mais extensa que deve ser tratado por via cirúrgica. Quando que a gente, então, considera o tratamento para o esôfago de Barrett? O esôfago de Barrett, diagnosticado com metaplasia intestinal, o paciente é submetido a um acompanhamento. A gente vai só considerar o tratamento naquelas vigências de displasia de baixo grau, alto grau ou, logicamente, o carcinoma. E para isso, então, é bastante importante a gente considerar o estadiamento. Oi, Bruno. Volta esse slide anterior. Esse slide aí, pessoal, isso é, não, o próximo. Esse aí, ó, é uma questão de prova pronta. Isso aí é uma questão de prova que se eu for na prova, eu colocaria esse slide aí na prova. Ó. Quando não considerar o tratamento para o esôfago de Barrett, quando não considerar, eu colocaria essas 3 alternativas e mais uma 4ª alternativa, que é o que você não faria o tratamento do esôfago de Barrett. Então, olha só o quanto é importante isso. Então, você tem 3 situações para que você considere o tratamento do esôfago de Barrett. Então, eu acho que é importante esse tipo de slide, essa coisa. Quem estiver nos assistindo aqui, ó, tira uma foto desse slide e guarda, porque quando cair na prova isso aí, vocês vão lembrar de mim e vão me agradecer dessa dica aí, ó. Escuta o que eu tô falando, vai ter algo parecido aí na prova. Pode ir lá, Luiz. Obrigado. O Teógeno postou aqui no YouTube agora se existe diferença entre o consenso americano e europeu, né, no segmento de Barrett. Existem realmente, né, algumas considerações específicas de alguns consensos. Primeiro que, né, em grandes centros de tratamento, eles não recomendam você fazer o protocolo de Seattle especificamente, porque a gente faz biópsias por amostragem e a gente biopsiar um pedacinho a cada 2 centímetros, a gente tem uma porcentagem muito pequena da superfície do epitélio colunar. Então, alguns locais recomendam que você faça um exame endoscópico cuidadoso,
que você jogue o ácido acético, que você faça a magnificação e que você biopsie, né, exatamente a área suspensa, as áreas mais alteradas evidentes. Da mesma maneira, em relação ao protocolo de acompanhamento. Né, se o paciente, né, tem um epitélio colunar, é bastante importante considerar a extensão daquele epitélio colunar. Antigamente a gente falava o Barrett curto, aquele abaixo de 2 centímetros, o Barrett longo, né, acima de 2 centímetros, e a gente ficava naquele desespero tão grande de diagnosticar o esôfago de Barrett, que a gente falava o Barrett ultra curto, aquelas pequeníssimas projeções de epitélio colunar que às vezes não chegava a 5 milímetros. E era bastante difícil, porque você biopsiava aquela área, se você questionava esôfago de Barrett, né, o patologista dava aquele diagnóstico de metaplasia intestinal, e você tinha um paciente de 30 anos de idade com Barrett de 5 milímetros, que tinha aquele negócio na cabeça, que era um paciente doente e que ia desenvolver um câncer de esôfago no futuro, e que estava uma bomba relógio que ia bagunçar. Então isso, né, os consensos estão recomendando a gente não valorizar, né, aquelas áreas pequenas de epitélio colunar, de 5 milímetros até de 1 centímetro, porque o risco dessa área, né, sofrer uma transformação é muito pequeno. E aí você vai taxar um paciente de doente, né, às vezes um paciente jovem, vai ficar naquele desespero que tem uma bomba relógio no esôfago para explodir a qualquer momento. Então a gente deve obrigatoriamente seguir, né, os consensos, lembrando que o consenso não é a palavra final, né, naquele assunto. Né? A gente deve seguir o consenso, mas usar dos recursos e da sua experiência, né, o consenso serve de um balizamento para a sua conduta. Então, existem algumas pequenas diferenças em relação ao tempo de acompanhamento do paciente, mas, em geral, né, a média é isso. Você faz um exame, dá o diagnóstico de Barrett, depois de um ano você repete. Se não teve displasia, né, qualquer de baixo grau, você a cada 2 anos vai repetindo o exame. Mas é bastante importante levar em consideração, né, a extensão do Barrett, idade do paciente, comorbidade. Às vezes é um paciente mais complicado, que usa algum anticoagulante, que a logística, né, vai ser mais complicada de acompanhar. Então é bastante considerar aí o custo-benefício em relação a isso. Uma vez então que você diagnostica, né, a gente tem que estadiar, né, a ecoendoscopia, né, um acessório tecnológico endoscópico, que é bastante importante para que realize o estadiamento inicial do carcinoma do esôfago. E isso é bastante importante porque existe uma correlação muito grande entre o grau de invasão das camadas no esôfago e o risco de acometimento linfonodal. Ou seja, uma lesão que está na M1 e na M2, ou seja, que está na camada mucosa, já tem o risco de um acometimento linfonodal de até 4%. Se a lesão está na mucosa profunda ou na submucosa superficial, ou seja, uma lesão ainda é precoce, mas já tem um risco de acometimento linfonodal de 15%. E se a lesão pega a submucosa, ele tem quase que 50% de chance, né, de já ter algum linfonodo acometido. E aí não adianta você ressecar endoscopicamente a lesão se já tem invasão vascular ou linfática, né, acontecendo. Bastante importante, sempre que a gente fala de tumor, né, a gente fazer a classificação T, N e M, né, a classificação padrão, é a linguagem universal, né, do tumor. Logicamente, né, a gente não vai conseguir saber de cabeça exatamente todo o detalhamento da T, né, tabela que a gente pode consultar. Por exemplo, um T1A é um tumor que invade a lâmina própria muscular da mucosa. O T1B já é um tumor que invade a submucosa. Isso tem uma correlação diferente em relação ao tratamento, mas a gente consegue consultar. Mas lembrando que a classificação TNM é a classificação definida para a nomenclatura adequada das lesões diagnosticadas. Existem vários tipos de ecoendoscópios, né? Tem o radial, que dá uma visão de 360 graus, tem o ecoendoscópio setorial e o mini-probe. O mini-probe, a gente vai pegar o canal de trabalho do aparelho, onde a gente passaria uma pinça de biópsia,
a gente vai passar esse mini probe, que é uma sondinha pequena, e consegue fazer o estudo ultrassonográfico também. Então, aqui exemplo de alguns aparelhos, né? O ecoendoscópio radial, que mostra uma imagem de 360 graus, já o ecoendoscópio linear mostra uma imagem como se fosse uma fatia de pizza, e tem uma outra diferença ainda. O radial, né, só permite nos fazer biópsias. Já o ecoendoscópio, né, setorial ou linear permite a passagem de uma agulha e a gente consegue então fazer a punção, seja no interior da lesão, seja de um linfonodo no mediastino. Então permite, né, a gente ter mais diagnóstico histológico. Exemplo aqui de algumas agulhas que a gente usa, né, uma agulha da MedGlobe, por exemplo, agulha então da Cook, agulha da Boston, e existem algumas agulhas mais recentes, que é a FNB, que as iniciais que a gente tinha era FNA, ou seja, Final Needle Aspiration, ou seja, a gente retirava alguns fragmentos de célula que davam um estudo citológico. A FNB, né, a gente consegue retirar, elas são mais calibrosas um pouquinho, e dá, né, retirada de fragmento histológico. Você consegue fazer o estudo histológico da peça e não simplesmente citológico. Então, uma agulha aqui, né, de algumas marcas diferentes, mostrando aqui alguns detalhes. E aqui, né, alguns exemplos práticos, né, de um tumor que pega até a terceira camada seria a submucosa. No B, um tumor que pega até a quarta camada, que seria a muscular própria. E aqui, gente, quando a gente está olhando a questão do esôfago e nas camadas, a gente tem uma primeira camada que é branquinha, que é a mucosa. A segunda camada que é pretinha, que é a muscular da mucosa. Aí tem outra camada que é branquinha, que é a submucosa. A outra camada pretinha, muscular própria, né, propriamente dita. E a gente consegue, então, ver com bastante detalhe, né, no caso aqui do T4A, uma lesão que invade o espaço pleural. Então, é bastante tranquilo a gente avaliar o grau de profundidade da lesão. Assim como a gente consegue identificar linfonodos. Né, aquele linfonodo mais de 1 centímetro, pretinho, redondo, é um linfonodo possivelmente, né, alterado. A gente consegue entrar com uma agulha e fazer a punção específica nele. E de maneira geral, qual que é o achado, quais são os resultados que a gente tem? Né? Para as lesões que são T1SM, ou seja, a lesão que pega a submucosa, a gente tem uma sensibilidade aí que vai de 50% a 80%. De maneira geral, a acurácia para o estadio T gira em torno de 75%. E a sensibilidade para linfonodo gira em torno de 71%. E quando a gente está falando aqui da ecoendoscopia, a gente não está falando que a eco é melhor do que a radiologia, né? No caso, melhor do que a tomografia ou a ressonância. A eco, às vezes, é melhor para identificar linfonodos peri-lesão, mas a tomografia de tórax e abdômen vai mostrar outros linfonodos à distância com bastante mais detalhe. Então, o lance é usar, né, os recursos disponíveis e o lado bom, né, de cada exame de imagem para que a gente tenha, né, um diagnóstico, né, mais preciso. Mostrando aqui então outro detalhe, né, de uma lesão já evidente, e a gente vê então que a lesão está restrita à submucosa, ou seja, essa camada branca aqui é a submucosa. Então, é uma lesão que pega mucosa, muscular da mucosa e submucosa. Aqui mostrando outro detalhe, um linfonodo, né, suspeito. Uma vez, né, que a gente encontra uma lesão que tem a indicação de ser retirada, a gente pode então definir o nosso tratamento. E aí seria um outro quadrinho importante para a gente guardar, né, em relação à nossa conduta. Ou seja, a gente viu que a gente só vai tratar uma lesão se for de displasia de baixo grau para frente. Então, baixo grau, alto grau ou até mesmo adenocarcinoma. Ou seja, se você fez, né, um protocolo de Seattle, identificou uma lesão lá bastante evidente, deu displasia de baixo e alto grau, a gente vai propor a ressecção. Se as biópsias foram aleatórias no protocolo e a gente não identificou a área suspeita, mas uma biópsia daquela mostrou,
a gente deve repetir a endoscopia com o intuito de achar aquela lesão específica e fazer novas biópsias. Se o paciente tem um adenocarcinoma, o tratamento vai depender do estadiamento, né? Na grande maioria das vezes é cirúrgico, rarissimamente é uma lesão, né, mais precoce que vai, né, nos possibilitar o tratamento endoscópico. E quando a gente fala de tratamento endoscópico, a gente tem a mucosectomia e a dissecção endoscópica de submucosa. Então, né, quando a gente fala de tratamento endoscópico, né, de neoplasia superficial de esôfago, a gente tem que considerar alguns critérios clássicos para a gente ter a certeza, né, ou ter uma chance grande de ter uma ressecção curativa. Nesses casos, significa que a lesão tem que ser da camada mucosa, M1, M2, porque a partir daí o risco de acometimento linfonodal é maior e só a ressecção endoscópica não vai curar. Tem que ser uma lesão bem diferenciada, tem que, né, não pode haver invasão vascular ou linfática. Bastante importante, sempre que possível, você conseguir uma ressecção completa, principalmente monobloco. A lesão tem que ter margens de ressecção livre e uma lesão pegando até 3/4 da circunferência. Eu falo isso porque, né, existem várias técnicas de ressecção. Né, aquela lesão que você resseca colocando uma alça de polipectomia, que seria a polipectomia simples. Uma lesão que você injeta com uma agulha uma substância na submucosa para a lesão elevar e depois resseca com uma alça de polipectomia, que é a mucosectomia. E outras técnicas diferentes, que você usa endoscópio duplo canal, você consegue puxar a lesão com uma pinça, às vezes você consegue usar um kit de ligadura elástica. E aqui mostrando um caso, né, uma lesão, tinha uma área suspeita aqui, uma área irregular, a gente fez a aspersão do índico carmim, né, mostrou essa área iodo negativa aqui, essa área deprimida, a gente faz a demarcação das margens da lesão, vocês estão vendo aqui aquele sinal do pink color sign, né, que a área laranjinha ficou rósea, né, então assim, a gente já tinha o diagnóstico histológico, mostrando aqui que o tal desse pink color sign funciona. A gente então demarca as margens da lesão, porque a hora que a gente vai ressecar, a gente não consegue, às vezes perde um pouquinho do parâmetro, dos limites. Injeta uma substância na submucosa para a lesão elevar, para evitar do risco de hora a gente pegar a lesão com a alça, a gente perfurar, às vezes, a parede. Então aqui está usando, a gente passando a alça, fazendo a polipectomia e aqui o sítio de ressecção. Um outro caso de uma técnica bastante comum da gente fazer lesão é a gente fazer a ressecção com ligadura elástica, ou seja, a gente usa um kit de ligadura elástica, aspira a lesão para dentro, depois que aspirou a lesão, vem com a alça de polipectomia e corta. A gente consegue ressecar, né, extensas áreas dessa maneira, né, inclusive áreas quase circunferenciais. Tem um inconveniente que a gente vai estar ressecando pedacinho por pedacinho, e às vezes então, né, a precisão do estudo histopatológico fica um pouquinho prejudicada. Que é exatamente essa foto aqui. Imagina que tem pedacinho por pedacinho, e aí fica difícil para o patologista definir qual que é a margem da lesão, onde é o centro, onde é a periferia, mas é uma técnica possível. Aqui um outro caso, então, de uma área com displasia de alto grau, mais evidente, e a ressecção endoscópica. E mais recentemente, né, a gente tem a dissecção endoscópica de submucosa. Né, a dissecção endoscópica, a gente vai fazer a demarcação das margens da lesão, vai fazer uma incisão e a gente vai fazer um túnel, né, na submucosa, de tal maneira que a gente consegue ressecar, né, com uma qualidade, um espaço bastante interessante, ressecar a lesão em monobloco. Para isso, a gente precisa de alguns recursos, de alguns acessórios específicos, né, que é o flush knife, que consegue jogar água, consegue injetar. A gente usa um capacetinho, que vai ser importante para a gente poder expor a lesão. Mostrando aqui, então, aquela área com displasia, aquela área iodo negativa, a injeção nas bases da lesão para que ela fique elevada, a demarcação, né, das margens. A gente entra, então, né, por esse túnel. Então, aqui na parte de cima estaria a mucosa e a submucosa, a gente está fazendo aquele túnel
a gente consegue fazer hemostasia e consegue ressecar, né, lesões bastante extensas, né, que é o aspecto, né, da peça, que vai para a histologia, e depois o acompanhamento, né, depois de 2 semanas, mostrando aquela área de cicatrização e o aspecto tardio com a cicatriz. O outro caso aqui, né, de uma lesão, né, suspeita, uma lesão irregular, a gente faz, né, a demarcação das margens da lesão, faz a incisão da mucosa, resseca a lesão, aqui fica uma área cruenta bastante grande, e aqui a peça aberta. Então, a coisa legal da dissecção é que ela permite, né, a gente estudar direitinho a lesão e consegue dar um estudo histopatológico muito mais definido. Inclusive, a gente consegue ver nas margens, né, exatamente os locais onde a gente fez aquela marcação antes do início do procedimento. E aqui o aspecto final. E aí existe aquela pergunta, né, a gente faz a mucosectomia ou faz a dissecção? Né, de maneira geral, né, no guideline europeu para o guideline americano, a recomendação é a mucosectomia, né, a dissecção é um procedimento mais recente, né, tem aí menos de 10 anos, ele propõe, né, maiores taxas de ressecção em peça única, entretanto, tem uma maior dificuldade da curva de aprendizado e ela é menos disponível, né, tem um ligeiro aumento das taxas de complicação, mas menor taxa de recidiva. E a gente pode observar, né, nesse estudo comparativo em que na dissecção de submucosa a gente consegue retirar a lesão em monobloco em 100% dos casos, o grau de recorrência da lesão é bastante baixo, né, menos de 1%, ao contrário da mucosectomia, e o risco de perfuração existe, né, de 2,5%, mas não é aquele valor, né, completamente absurdo. E o procedimento é, logicamente, um pouco mais difícil e mais demorado. E toda vez que você fez um diagnóstico, você ressecou a lesão, é muito importante o estudo histopatológico sistemático, ou seja, a gente tem que retirar aquela lesão, tem que acondicionar adequadamente a peça e o patologista vai nos dar informação muito importante a respeito do resultado e da qualidade daquele procedimento. Né, aqui mostrando alguns acessórios que a gente usa para fazer, né, uma dissecção de submucosa, alça de polipectomia, clipe, né, endoscópico, white knife, needle knife, coagrasper, que é uma pinça hemostática, né, um endoscópio, um cautério, né, as unidades eletrocirúrgicas que dispõem dos recursos que a gente consegue calibrar para fazer uma dissecção. Né, só o cautério custa aí praticamente uns R$300 mil, então é um procedimento que acaba, né, sendo um pouco caro, né, e mais trabalhoso, e a gente precisa de ter, né, esses recursos todos à mão para a gente poder, né, entrar nessa empreitada. A terapêutica, né, de maneira geral, né, na neoplasia do esôfago estágio T1, se a lesão pega a muscular mais superficial, né, a gente faz a mucosectomia. Se a lesão tem menos de 5 milímetros, naqueles casos de lesão maior que 5 milímetros, a gente deve pensar em fazer dissecção. Se a lesão, por outro lado, é um pouquinho mais profunda e já pega a submucosa mais superficial, a gente faz a dissecção ou faz quimio e rádio, principalmente naqueles casos de invasão linfovascular. E se a lesão, né, já pegou mesmo aqui a submucosa, a gente pensa em cirurgia, né, ou QT e rádio, né, seja neoadjuvante ou, né, no tratamento multimodal. Existe um procedimento, né, que é bem mais recente, que é a ablação por radiofrequência, né, que é o nome do dispositivo é o Barrx, e ele está indicado naqueles casos de Barrett com displasia de baixo grau. Então você pegou um paciente, né, jovem, um paciente idoso, achou uma displasia de baixo grau, a gente consegue fazer a ablação por radiofrequência. Existem vários tipos de sonda, né, de vários tamanhos. E o que acontece? Né? Então, aqui no Barrx circunferencial, né, naqueles Barrets longos, a gente entra, né, com essa sondinha, faz a radiofrequência, a gente vai queimar aquela região e a gente consegue, então, ir queimando, né, as regiões todas de tal maneira que a gente consiga tratar, né, a displasia de baixo grau. E vocês estão vendo aqui, né, um paciente tinha um Barrett longo com uma displasia, né, de baixo grau,
Lógico que a displasia de baixo grau não era em toda a superfície, mas, né, a gente conseguiu usar, né, o Barrex, que é aquela sondinha, conseguiu queimar, né, por radiofrequência, e houve a substituição, né, por um epitélio normal do esôfago. A proposta, né, e a indicação nesses casos seria realmente naqueles casos de displasia de baixo grau, apenas nos casos de displasia de baixo grau. Lembrando aqui de novo, a gente não trata Barrett sem displasia. Fez a biópsia, deu uma área de epitélio intestinal, né, metaplasia intestinal, sem displasia a gente vai acompanhar, vai tratar clinicamente, mas não resseca Barrett sem displasia. E aí, quais são as conclusões aqui, um resuminho, né? O diagnóstico do Barrett vai depender de um bom exame endoscópico. Só vai haver um bom exame endoscópico se houver um bom médico que peça, que considere, que indique um exame endoscópico na vigência, né, de um paciente que tem uma queixa acentuada de doença do refluxo. Não é obrigatório a gente fazer a endoscopia para todo paciente com doença do refluxo. Paciente com doença do refluxo leve, um paciente jovem, sem fator de risco, sem emagrecimento, a gente consegue tratar empiricamente com IBP e acompanhar o paciente. É bastante importante, uma vez que você faça, né, o exame endoscópico, que a gente descreva adequadamente. Então, descreva, né, que é a classificação de praga, que a gente faça um protocolo adequado de biópsias e que haja uma classificação histopatológica adequada. Bastante importante considerar o acompanhamento desse paciente, né, de acordo com o guideline que a gente for seguir, e considerar a abordagem das lesões suspeitas, né, no caso, com displasia, né, para frente, e a ecoendoscopia, ela não é obrigatória em todos os casos, mas ela pode colaborar, né, no estadiamento, principalmente se a gente quiser saber se é uma lesão, né, mais superficial que permite um tratamento endoscópico, ou se é uma lesão mais profunda que vai indicar químio, rádio ou até mesmo cirurgia. Assim, eu acho que a grande questão, né, nas doenças esofágicas, né, a gente está tratando agora de neoplasias, né, somente na fase inicial, e que a gente sabe que neoplasia, os sintomas são muito obstrutivos, né? Quando a lesão está avançada, tem aqueles sintomas muito mais consuntivos pela liberação de interleucinas pelo tumor. Então, esse diagnóstico precoce, né, é mais difícil, né? Por isso que é importante essa atenção ao exame clínico, né? A ouvir muito mais a queixa do paciente, né? Principalmente para as lesões precoces. Então, a questão como você disse ontem, né? Voltar ao básico, né? Nunca deixar de ter saído do básico, né? De ouvir a queixa e atentar para as queixas prévias do paciente, isso é muito importante no diagnóstico.